E olha, confesso, né, para mim foi uma surpresa desde a publicação dessas tarifas, porque o mundo ele está em compasso de espera em relação ao Trump, né? Eles olham o Trump fazer as bravatas, né, ameaçar as coisas, né, mas não botam muita fé que ele vai tomar medidas concretas, né? E aí finalmente tomou medidas concretas dia 2 de abril, né? E pelo jeito, assim, alguns países já chamaram para conversar, para negociar, e o Trump parece irredutível, fala que ele vai de fato implementar tarifas. E aí, alguns países que já estão menos dispostos a negociar, então disseram, então tá, né, até baseados numa lei de reciprocidade comercial da OMC, Organização Mundial do Comércio, vamos impor tarifas recíprocas também, né? Quem são os principais da Europa, que são economias fortes, Japão, a China principalmente, anunciou tarifa de 34%. E aí observaram, vê se o Trump recua e vem para a mesa de negociação. O Trump vai e fala, não tem conversa, né? Vai valer o que eu estou colocando. E aí começa as bolsas a derreterem no mundo inteiro e as pessoas falam, o que vai acontecer a partir de agora? Sempre que você tem uma crise econômica, né? A crise econômica impacta todas as áreas da vida humana. Impacta a política, impacta, né, a economia, o poder de compra, o dia a dia, e impacta a imigração também, né? Você acha, Davi, assim, eu sempre digo para as pessoas, na minha avaliação, tem três motivos principais para as pessoas imigrarem para os Estados Unidos especificamente. Primeiro deles, a questão da segurança pública, que no Brasil está realmente difícil de conviver, né? Isso acho que não afeta aqui, talvez um pouquinho, né? Em 2010, quando eu cheguei aqui, a gente tinha uma série de crimezinhos, assim, furtos, sabe? Roubava-se GPS no Premium Outlet, por exemplo. Tinha mais roubo de loja, por exemplo. Eu cheguei a ver uns dois ou três aqui. Você está numa loja, entra uma gangue ali, né? Entra na loja, faz uma blitzkrieg. Os caras entram, pegam caixa de Nike, pegam roupa da Nike, pegam e sai correndo, né? Esse tipo de roubo, assim, roubo de furto, né? Sem arma, de bicicleta, né? Por quê? Porque a crise econômica acaba empurrando as pessoas para fazerem essas coisas. Agora, então, se a gente tiver de novo uma recessão, uma crise econômica, pode ser que a violência aqui cresça um pouquinho, né, nesse sentido que eu estou dizendo, mas ainda assim a gente continua sendo o paraíso para quem vem do Brasil em busca de segurança pública. Agora, o segundo motivo que as pessoas mais imigram é em busca de renda, trabalho, renda digna, né, e poder aquisitivo. E aí eu estendi muito a minha fala para te perguntar exatamente isso. Como, né, essas tarifas, essa crise nos mercados financeiros, nas bolsas de valores, na sua opinião, pode impactar o mercado de mão de obra e, por consequência, a imigração? Obrigado, Ricardo. Vamos lá. Tem bastante assunto para a gente falar, né? Toda Muito. semana é uma novidade. Todo dia, Mas uma né? coisa a gente tem que, de fato, afirmar. Se ele fala, ele vai fazer em algum momento. Então, ele já vinha anunciando que ele ia fazer esse tarifaço, que ele ia colocar tarifas, que ele ia levantar a questão da reciprocidade, e ele fez. O que chamou muita atenção foi a forma que ele fez. Demorou até um tempo para os especialistas entenderem que fórmula é essa que fez ele chegar nas tarifas que eles chegaram. Porque esperava-se que os Estados Unidos iam tarifar os outros países da mesma forma que os Estados Unidos é tarifado. E aí meio que já tinha uma expectativa, que estava assustando bastante o Brasil, inclusive, porque o Brasil tem tarifas bastante altas em relação a produtos importados, não só americanos, como de vários outros países. E a preocupação maior, será que vai considerar também o ICMS? Porque se for só imposto de importação, é uma coisa. Se considerar o ICMS, então, vai ficar inviável para o Brasil exportar qualquer coisa para os Estados Unidos. É uma preocupação muito grande. Quando veio só 10% para o Brasil, na verdade o Brasil entrou no mesmo pacote que todo mundo, isso chamou bastante atenção. Inclusive os brasileiros ficaram, os analistas brasileiros, diplomatas, o governo ficou até feliz com essa notícia de só 10%, entrar no pacote com todos os demais. Mas porque veio esse questionamento, como que se chegou a essas tarifas? E é uma loucura, né? Porque não tinha nada de reciprocidade. Na verdade, ele pegou o déficit da balança comercial com aquele país e transformou aquilo numa tarifa. Ele calculou, né, mantido o volume de negócios, né? O que eu preciso
taxar para equilibrar a balança. E né? que não faz o menor Não sentido, faz, mesmo com esse tipo de raciocínio. De fato, foi uma conta que nenhum especialista economista entendeu se fazia sentido aquilo, se não, de fato, impactar, causar, que foi o que ele conseguiu. E aí entra justamente o que você falou, os demais países, espera, então agora a gente vai usar, de fato, da reciprocidade. Já que tarifou a gente aqui em cima, a gente vai começar a tarifar os Estados Unidos na mesma moeda, na mesma medida. E aí ele dobra a aposta, né? Não, se você aumentou, então eu vou aumentar ainda mais. Isso que eu achei interessante. Ele foi lá e tributou a China em 34. Né? Exato. A China falou, ok, então também vou tributar em 34. Aí ele ameaçou, se você me tributar em 34, vai para 50. E aí que está o grande problema. Os Estados Unidos ainda depende muito da importação, principalmente da China, principal parceiro de negócio, mas de vários outros países. A balança comercial dos Estados Unidos com esses países que têm uma tarifação, que teve uma taxação maior, ela só se dá porque esses países são muito eficientes na produção de produtos que são essenciais para os Estados Unidos. Simplesmente por isso, os Estados Unidos compram muito mais. Alguns desses países, inclusive, são países que exportam commodities para os Estados Unidos porque são países pobres, que a única coisa que eles produzem é aquilo. E óbvio que a balança comercial vai ser positiva para esse país, porque os Estados Unidos não têm nada para vender para um país pobre. Exemplo, Madagascar. Pois é, vende o quê? Chocolate pra cá? Baunilha. Baunilha de Madagascar, verdade. Parece que Madagascar só tem baunilha, e imagina, Madagascar Mas olha é um o país consumo pobre, de baunilha aqui nos Estados eu Unidos. acho que 25, é monstruoso. 30% da baunilha dos Estados Unidos vem de Madagascar, mas tipo, lá é 100% da exportação praticamente, e tributou também, né, Marcelo? Acho que uns 30%, é um negócio assim. O que não faz o menor sentido. O que Madagascar vai comprar dos Estados Unidos, que é um país pobre? É um país que não tem poder aquisitivo. Então é uma conta que não fecha, não faz sentido, só causa... Óbvio, faz sentido para quem? Para a base eleitoral dele. E aí tudo bem, ele está cumprindo a promessa de campanha. Nós vamos reindustrializar os Estados Unidos, nós vamos fazer a indústria americana forte, ninguém mais vai vender para os Estados Unidos se a fábrica não estiver aqui dentro. E ele está usando uma política muito questionável se ela tem potencial, de fato, de reindustrializar o país, como é a promessa dele. Porque acaba causando muito mais insegurança nesse vai e vem do que necessariamente obrigar as empresas a se instalarem aqui. Até porque um governo presidencial aqui dura 4 anos. E daqui a 4 anos, todas essas regras, eventualmente, podem cair com o eventual sucessor do Trump. E se essas regras caem, quem investiu milhões de dólares para montar a empresa aqui já não é mais competitivo, porque volta a comprar direto da China e dos outros países. Essa insegurança é o grande problema e que gera a preocupação de uma eventual recessão aqui no país, porque as empresas param de investir. Em todo momento de incerteza, e todo mundo vê isso no Brasil acontecendo, se tem um momento de incerteza política, as empresas param de investir. Quando para de investir, vem a recessão, porque diminui emprego, diminui renda, e a recessão vai vir. Um outro problema maior é que, com tudo isso, pode fazer com que o dólar se desvalorize. A desvalorização do dólar vai inevitavelmente causar, além da majoração de impostos, inflação. E se tem uma coisa que de fato derrubou o Biden, o governo Biden no ano passado nas eleições, foi a inflação alta. A inflação alta contou muito para a vitória do Trump. E ele usar uma política econômica que vai trazer de volta a inflação, vai ser muito difícil convencer até mesmo os eleitores mais árduos ali do Trump de que a inflação vai ser boa, porque existe um motivo maior para a inflação vir agora, que é a reindustrialização dos Estados Unidos. Lembrando que ano que vem, novamente, tem eleição. Tem eleição para troca do Congresso. Não para presidente, mas para troca do Congresso, que hoje é majoritariamente republicano, mas que vai decidir muita coisa sobre toda a política que ele está aplicando daqui até lá. Ou seja, tem muita coisa ainda para acontecer e 50 países já se colocaram à disposição para começar a negociar com os Estados Unidos essas tarifas, né? Então pode ser que muita coisa mude ainda nos próximos dias. Eu acho que ele leva 90 dias, né, para começar a vigorar, se eu não me engano, as tarifas.